tem culto às 8 da manhã e também tem culto às 19h30. Quinta-feira tem culto às 8 da manhã, às 14h30 e às 20 horas também temos 19h30 temos culto, 3 cultos na quinta-feira. Temos culto todas as noites. Quando você sair de casa e vir para a igreja, você vai saber que a porta está aberta a partir das 19 horas em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser, mas para o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obrar. E chegando na casa para onde ia, o viajante fez que iria passar. Eles então pediram: fique aqui conosco, o sol já se declina. Por quê? A noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho, é muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para contemplar ele, já não estava mais, só estava ao seu lugar. E os dois desceram para Jerusalém, com o coração repleto de alegria, dizendo: ei, não ardia em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntaram onde ele está. Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer: ele passou lá. Eita glória, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa, aleluia. Jesus ressuscitou. Eita glória, Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Pra você, oh, a noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho, é muito perigoso prosseguir sozinho. Nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. Quando abriram os olhos para contemplar, a mão estava mais, só estava ao seu lugar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor agora. Aleluia, porque Ele é merecedor de tudo isso aqui. Você pode cantar rascado. Pois quando um passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Aí! Pois cada ser vivente tem seu próprio som, do qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O
ao soprar ministra o louvor, o som direcionado a ti é com amor. Pra você que tá me vendo aqui, aqui ó. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Ei, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa. Pra quem? Para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem. Eu não sou nada sem Ele. Ele é fiel para conosco. Aleluia. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Mais alto, pelo amor de Deus. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? É o que? Tá turma do gueto. Por isso eu peguei e compus essa. Pra quem? Que é para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem. Ao som das cordas desse violão, ao som das cordas desse violão, o quê? Eu expresso. Não sou nada a Deus sem ti. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio, um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali, e o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Aquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse profetizar para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Você cante. Enquanto eu profetizava, revolução aconteceu. Ossos com ossos. As pessoas vão subir para o reino de Deus. Então por isso eu quero que você, inclusive eu devo amanhã, você já tem aí, você pode chegar amanhã, pegar uma cópia desse estudo. Eu vou deixar amanhã para todos vocês aí, porque uma revelação muito grande do Espírito Santo a respeito
das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ninguém precisa abrir a Bíblia não. 5 loucas, 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Significa que a metade do povo vai ser salvo e a metade não vai ser salvo. Quem vai se salvar, levanta a mão. Então se prepara. Além de você ouvir, amanhã você já pode pegar uma cópia do estudo aí, levar para casa e confrontar com a tua Bíblia, para você ver que realmente quem não dá valor à salvação, ele é chamado de louco. Quem não dá valor à salvação é chamado de louco. O louco zomba do pecado, mas os prudentes correm do pecado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ouvinte, anote aí, Mateus, sabe a Bíblia não? Mateus 25 e versículo 1 ao 13. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. E parábola quer dizer, Jesus fez uma comparação. Sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Se você não entender muito bem, amanhã você vem buscar uma cópia. Até domingo à noite tem a cópia do estudo aí para vocês pegar. Vamos então, Mateus 25, versículo 1. O que é o reino de Deus? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? E 5 delas eram o quê? E 5 loucas. Que lado será que o missionário está, hein? Das loucas ou das prudentes? Que lado que você está? Das loucas, da prudente? No decorrer do ensinamento, você vai ver onde você está. Vamos lá. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Consigo. Mas as prudentes levaram em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Todas e adormeceram. Começaram a cochilar e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, que acontece? Se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós, quer dizer, o azeite, né? E vós, ide antes aos que o vendem, comprai para vós. Até o 13. Vamos lá. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, a que estava preparadas, entraram com ele para o quê? Que é bodas? Casamento. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nós a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Lê comigo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Joga os braços para cima, diga: Deus poderoso, Senhor do céu e da terra, me revela nesta noite a tua palavra. Não me deixe eu perder a minha alma e passar como virgens loucas no dia da minha chamada para a eternidade. Amém. Pode sentar. Eu quero que sobe aqui uns 3 varões aqui, 3 obreiros. Daqui tem, mas sobe mais 3 obreiros aqui para ficar aqui ao meu lado, vigiando. Quem quiser depois amanhã pegar a cópia desse estudo, você vai pegar. Mesmo pessoas católicas vão entender.
mesmo as pessoas que têm menos conhecimento. Então nós vamos interpretar esta parábola. O que é parábola? Comparação. E se tiver algum demônio em nosso meio, você está amarrado, encorrentado, em nome de Jesus. Nenhum demônio vai tirar a pessoa da igreja, então vigia na porta aí. Nenhum Satanás vai tirar a pessoa. Você está amarrado, encorrentado, porque esse povo vieram para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Ele vai querer que você vá embora. Diz: não vou, o sangue de Jesus tem poder. Amém. Então Jesus, senta mais para cá, por favor, irmão. Fica espírito de oração, você fica mesmo, operando Deus. Alguns minutinhos de palavra, mas procura ficar ligado aqui. Então nós sabemos que a metade das pessoas vão ser salvas, e a outra metade vão se perder. 5 prudentes e 5 loucas. O que significa as virgens? O que significa o esposo? O que significa as virgens loucas? Vamos ver, irmão Ezequiel. Provérbios 4 e versículo 9. O que significa as virgens loucas? Vamos lá. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, os loucos zombam do pecado, né? Eles pensam que pode pecar de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não tem problema. Então, já começamos a ver que as virgens loucas foram aquelas que mergulharam no pecado e não conseguiram sair. Mas quem quer sair do pecado e nunca mais voltar para ele, diga um glória a Deus aí. E quem são as virgens? Aliás, o que significa ser prudente? Prudente é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Presta atenção que o que o anjo disse para Zacarias, quando ele viu dentro do santuário ali uma visão de anjo, né? O anjo diz para Zacarias, Lucas capítulo 1 e versículo 17: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência. Dos rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem. Quem está disposto a ir para o céu, fica de pé e dá um glória a Deus. Quem está disposto a morar no céu, dá outro glória a Deus. Maravilha. Então nós vemos aí que o Espírito Santo que nos livra da loucura, ele nos converte do pecado e nos tira das trevas, nos tira do mal. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ser prudente. Prudentes são aqueles que até para conversar vigia o que vai falar. Prudentes são aqueles que até para pôr o pé ele vai pensar onde que vai pôr o pé. Prudentes são aqueles para dar uma resposta ele demora para responder, para não responder errado. Agora o louco, o que vier ele está respondendo, ele não tem, né? Isso, você está prostituindo, adulterando? O que tem, rapaz? Está fumando, bebendo, jogando? Pode fazer, não tem problema não. Então ele zomba do pecado louco. Mas aqui está um povo que com certeza vão ser mais prudentes ainda. Quem entendeu, diga amém. Então diz assim, ó, presta atenção. Quando a gente está pregando aqui, aí no banco o diabo começa a querer falar com você. Quantas vezes a gente está pregando aqui, lá sentado no sofá, na sua cadeira, a pessoa fica julgando o pregador, né? Só não está com nada, isso aí está com nada, é o próprio diabo falando com você. Vigia aí, hein? Pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, nem nesta vinda e nem na outra. Quantas vezes eu estou sentado na minha casa assistindo pela internet um pregador pregar, o diabo fica falando, esse homem não está com nada, esse homem não está com nada. Sangue de Jesus,
Por isso nós temos que vigiar muito. Então, o que significa o esposo que vai vir buscar as virgens prudentes? O que significa as virgens prudentes? Vamos ver. A Bíblia responde para nós. Dá uma olhada aí. Paulo escreve 2 Coríntios 11, versículo 2. Veja que nós encontramos o esposo e as virgens. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar ou encontrar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Então, as virgens significa todos os membros de todas as igrejas. De todas as igrejas são chamados virgens. E o marido quem é? É Cristo. Jesus é o esposo da igreja de Jesus. E nós somos chamados da noiva de Jesus. Vai ser bem rapidozinho. Vamos encontrar agora. As 10 virgens tinham lâmpadas, você lembra disso? As 10 tinham lâmpadas, mas 5 não tinha azeite. As 10 tinham lâmpada, mas 5 não tinha azeite. E 5 tinha azeite. Então vamos ver agora o que é lâmpada. Leia comigo. O que é lâmpada? A palavra. Pessoas às vezes têm a Bíblia até decorado. Ele decora a Bíblia, sabe tudo da Bíblia, mas não obedece. Ele lê como se fosse um jornal, lê como se fosse um qualquer livro, mas não obedece nada. Mas nós temos que ter a palavra como lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, porque através da palavra é a lâmpada. E agora, e o azeite que é? Vamos ver que é o azeite? Glória a Deus. Deus manda Samuel ungir com azeite Davi. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou-se e tornou a rama. Então o azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você pode ter todo conhecimento, você pode ter a lâmpada, mas se não tiver azeite, não somos considerados loucos. Por que o azeite é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos faz, eu, por exemplo, quando recebi o Espírito Santo de Deus, eu já tinha a palavra, mas não tinha o Espírito Santo. Eu ainda bebia uma cervejinha. Você já era crente, Eu tinha o Espírito Santo, mas ainda fazia muita coisa errada. Eu tinha a palavra, mas não tinha o Espírito Santo. E quando recebi o batismo com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Passei a ter autoridade e domínio sobre o pecado, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Quando Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, imediatamente a lâmpada dele acendeu, porque o Espírito Santo é realmente o que faz nós clarear, faz nós brilhar diante deste mundo. O próprio Jesus diz que se você guardar a palavra do Senhor e receber o Espírito Santo, vós sois a luz do mundo. Aleluia! Vós sois a luz do mundo. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? O Espírito Santo nesta noite
está separando aqui um grupo de virgens prudentes que vão entrar. Quando Jesus, eis-me aqui, vamos embora, você diz, minha lâmpada está acesa. Minha lâmpada está acesa. Mas quem não tiver com a lâmpada, tiver a lâmpada, não tiver azeite, vai apagar. Amém? E a porta, quem é a porta, gente? Diz que veio as 5, aí acabou as 5 virgens loucas, não tinha azeite. E veio pedir para 5 que tinha azeite. Ela disse, vai e compra azeite, sai por aí para comprar azeite. E quando elas voltaram, a porta tinha fechado. Vamos ver quem é a porta, irmão? Encher a lâmpada primeiro. Como encher a lâmpada? Como é que é? Como encher de azeite, perdão. Como nós encher a lâmpada de azeite. Está aí, ó. Como encher a lâmpada de azeite. Lê comigo. Atos 5:32, ouvinte. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo de Deus, ele é dado para aqueles que obedecem à palavra. Obedeceu a palavra, você vai só encher do Espírito Santo de Deus. E se não obedecer, você vai ficar com a lâmpada e não vai ter o azeite. Porque decorar a Bíblia, saber centenas de versículos bíblicos, é muito bom, mas não adianta nada. É escrito aqui, né, que os loucos zombam do pecado, e eu fico por aí zombando do pecado. Eu sou, assim sou louco. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, recebi a palavra de Deus, encontrei na Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Falei, vou santificar a minha vida. Encontrei também na Bíblia escrito, Deus não chamou vocês para imundícia, mas para a santificação. Quem despreza isso, não despreza o homem, mas despreza Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Amém? Então, quando eu comecei a ver isso aí, eu falei, Deus, eu estou da parte das virgens loucas, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida, me ajuda, Espírito Santo. E aconteceu uma coisa muito linda. A partir do que Deus me deu o batismo com o Espírito Santo, a minha lâmpada se acendeu de uma tal maneira que hoje eu estou pregando para o mundo inteiro, falando de nosso Senhor e Salvador Jesus. E se Jesus voltar agora, você sobe? Hein? Se Jesus subir agora, você está com a lâmpada acesa. Missionário, eu nem sei o que é lâmpada. A lâmpada é a palavra. Missionário, tem a palavra, mas não tem o azeite. O que é o azeite? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado para quem, irmão Ezequiel? Vamos ler comigo. O Espírito Santo é dado para quem? Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que nos deu aqueles que obedecem. Deus só dá o Espírito Santo aos obedientes. Obediente a quê? A palavra, que é a lâmpada. Você pensa que precisou do pastor ficar em cima de mim para me deixar de fumar, beber, jogar, prostituir, adulterar? Nada disso, nunca me falou nada. Mas comecei a ler a Bíblia e não entendia nada. E de repente Deus me batizou com o Espírito Santo. E aí comecei a ter autoridade sobre minha própria carne. E comecei então a ver minha lâmpada acender. E está acesa há 35 anos para a glória de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Operando Deus. Aí fechou-se a porta. Só entrou as 5 virgens prudentes. E quando as outras 5 loucas voltaram, a porta estava fechada. Vamos lá, vamos ver quem é a porta. Leia comigo.
São João, Evangelho de São João 10:9. Evangelho de São João 10:9.